Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. Estabelecer na sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos também celebrar essa noite a ceia do Senhor, e nós não apenas receberemos cura física, mas também um milagre do Senhor nas nossas vidas, na nossa finança, na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso relacionamento, em nome de Jesus. Alguém crê nisso aqui essa noite? Então receba. Glória a Deus. Isso é para você, igreja. Isso é para você que está assistindo também pela internet. Deus tem algo especial para a sua vida. Glória a Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus está a nosso favor agora. Aleluia. Escute algo. Quando o cordeiro é morto, quando eles comem do cordeiro, Deus disse que iria trazer juízo e os primogênitos morreriam. Desde as famílias, desde os seres humanos até os animais, os primogênitos morreriam. Então há algo especial para nós essa noite. No verso de número 13 ele diz assim: o sangue será um sinal. Diga sinal. Diga o sangue. É um sinal. Aleluia. Ele diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Digam glória a Deus. Sabe, Deus guardou o seu povo. Deus guardou a nação hebreia ali no Egito. Eles estavam dentro do Egito. Mas, para que eles fossem guardados, para que eles recebessem o livramento da maldição, da morte, eles precisavam do sangue. Então o sangue foi usado como sinal, passado nos umbrais das portas. Glória a Deus. O Senhor deu a instrução nos versos anteriores dizendo: passe nos umbrais da porta. Imagine esse púlpito aqui como uma porta. Era para passar o sangue aqui, aqui e aqui. E quando se você cruzar, você vai ver o sinal da glória a Deus. Dê glória ao Senhor Jesus e aplauda Ele, queridos. Você vê o sinal da cruz. Aleluia. E na cruz, Jesus reverteu a maldição em bênção ao nosso favor. Glória a Deus. Na cruz Ele reverteu maldição em bênção. Aleluia. Então naquela noite, o Senhor disse que o sangue era o sinal. Agora escute. Verso 13. O sangue será para sinal, para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue. Não é quando eu ver que você tem boa conduta. Não é quando eu ver que a sua família está ordenada nos caminhos do Senhor. Não é quando eu ver que você tem caminhado na obediência. Não. Porque o que foi que Ele nos deu para expiação de pecado? O que foi que Ele nos deu para expiação de pecado? Quem lembra aí? Levítico 17:11. Ele diz: e o sangue eu vos dou para expiação. O que é que Ele deu para expiação? O sangue. Isso é muito importante essa noite. Ele nos deu sangue para expiar os pecados dos homens. Então Ele diz: quando eu ver o sangue, não é quando eu ver que vocês são obedientes. Porque o povo hebreu era pecador, assim como os egípcios. Por que que Deus coloca o sangue? Porque a justiça de Deus diz que a alma que pecar, essa vai morrer. Então a morte seria estabelecida, a morte viria como decreto do juízo de Deus por causa de sua justiça, porque Ele é santo, Ele não suporta o pecado. Então os hebreus precisaram do sangue. Era o povo de Deus, sim, era o povo de Deus, mas foi por causa do sangue. Não é porque eles eram especiais, foi por causa do sangue. Amém? O crente precisa do sangue de Jesus. Glória a Deus. Foi por causa do sangue. Amém? É o sangue que nos dá vitória. É o sangue de Cristo que nos dá livramento. É o sangue que nos limpa de todos os nossos pecados, que remove os nossos pecados passados, presentes e futuros. É o sangue de Jesus. Você não pode ser um crente e desvalorizar o sangue do Senhor. Aleluia! Não pode. Porque foi o sangue que nos salvou. O sangue que Ele derramou. Seu sangue inocente, seu santo sangue foi derramado na cruz. Aleluia! Então quando o Senhor disse: quando eu ver o sangue, eu passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito.
então veio mortandade, veio maldição sobre o Egito, mas na casa onde havia o sangue, ele passou por cima. Glória a Deus. A justiça de Deus exige que o pecador seja morto. Mas por que que eles não morreram? Porque a justiça foi satisfeita. A justiça de Deus foi satisfeita quando eles em suas casas mataram o cordeiro de 1 ano, ou o cabrito. O inocente morreu pelo culpado. Glória a Deus. O limpo pelo sujo. O justo pelo injusto. Quando ele diz, quando eu ver o sangue, por quê? Porque a justiça requer que o sangue seja derramado. A justiça de Deus. E aí, o que Deus diz para eles colocar lá? O sangue do cordeiro que eles haviam matado. Então, quando o anjo da morte vem por sobre eles, quando o anjo da morte vem e olha na porta e vê a marca do sangue, então ele não pode entrar. Ele não pode entrar naquela casa, porque a justiça que exige que o pecador seja morto, agora estava do lado daquela família. Porque o cordeiro havia morrido. Agora, a justiça de Deus era quem estava na porta, dizendo, você não pode entrar aqui. Existe sangue na porta. Glória a Deus. Existe sangue na porta. O juízo já foi estabelecido. O inocente morreu pelo culpado. Glória a Deus. O justo morreu pelo injusto. Então, quem estava para proteger eles agora? Quem estava para guardar a vida deles agora? Era a própria justiça de Deus, que requer que o pecador seja morto. Mas a justiça se satisfez com o inocente que morreu dentro da casa deles, no final da tarde daquele dia anterior. A justiça foi satisfeita. Quando ele vê o sangue, ele diz, aqui já houve juízo. Glória a Deus. E aí, eles não morrem, nem seus animais morrem. Mas em todo o Egito, desde a casa de Faraó até os seus servos, todos tiveram que passar pela dor do óbito de seu filho primogênito, de animais do campo. E foi um grande lamento para aquele povo. Então escute algo nessa noite. A justiça de Deus não está contra você. É verdade que Deus odeia o pecado. É verdade que Deus, na sua grandeza, na sua glória, Ele pune o pecado. Porque Ele não pode deixar os pecados impunes. Imagine você, nós não podemos servir a um Deus injusto. Porque nós somos injustos, certo? Sim ou não? Nós somos injustos. Nós não podemos servir a um Deus injusto. Nós não podemos servir a um Deus que é conivente com o pecado. Porque nós somos pecadores. Imagine você, um juiz é estabelecido numa cidade. E ele então condena todos os malfeitores, ele prende todos os assassinos, ele traz juízo e de repente trazem o seu filho dizendo, ele causou problema na cidade, ele matou alguém. Ele diz, não, mas é só uma criança, é só uma adolescente. Você vai respeitar esse juiz? Você vai respeitar esse juiz? Sim ou não? Não. Por quê? Porque é injusto. Então nós não podemos servir a um Deus injusto, que é maleável. Ele é severo com o pecado. A alma que pecar essa, morrerá. Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo que Ele é implacável com o pecado, Ele é gracioso. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Mesmo momento que Ele é santo, Ele é extremamente amável. Então escute algo nessa noite. Aleluia. Deus trouxe justiça a nosso favor, através do seu Filho Jesus. Ele sempre revelou isso. Ele sempre mostrou isso. Que o seu Filho seria morto no lugar do pecador. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Hoje, eu quero que você entenda a severidade de Deus com o pecado. Porque lá na cruz, Jesus foi pendurado. Jesus tinha pecado? Sim ou não? Jesus não tinha pecado. Você acha que Ele foi para a cruz por causa dos seus maus pensamentos?
Por causa de suas ações irresponsáveis? Por ter matado alguém? Por ter mentido uma única vez? Não. Como é que Jesus, que não tem pecado, foi feito pecado, foi feito pecador? Recebendo o seu e o meu pecado. Diga, recebendo os meus pecados. Como é que Jesus se tornou pecado na cruz? Vou perguntar mais uma vez, quero que você responda bem alto. Como é que Jesus se tornou pecado lá na cruz? E como é que você se torna justo? Uhul! Receba a justiça dele! Aplauda bem forte, igreja! É isso! É isso que Deus quer que entendamos. Porque o seu amor é maravilhoso. Mas ele foi implacável com o pecado. Ele puniu os pecados no seu corpo? Não, puniu no corpo do seu próprio filho. Então ele é santo, 3 vezes santo, porque mesmo sendo o seu filho ali, ele não o poupou. Quando ele recebe os nossos pecados, quando no momento final, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele nunca tinha chamado Deus de Eli, ele sempre chamava de Abba, Pai. Ele nunca lhe chamou de Deus, Eli, a raiz de Elohim, que é Deus. Ele nunca lhe chamou de Deus, nunca chamou de Elohim, ele sempre chamou de Pai, Abba. Mas lá na cruz, ele o chama de Eli. Por quê? Porque agora ele estava carregando todos os nossos pecados. Ele carregava todos os nossos pecados. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. A ciência diz que para alguém passar por um processo como esse, ele tem que passar por um estresse muito grande. E assim os seus poros, eles vão sangrar. Porque essa pressão vai estourar os seus vasos sanguíneos da pele. E aí vai se misturar o suor. Mas por que ele sangrou ali? Ele tinha medo da morte? Não. Ele nasceu. É a única criança que nasceu para morrer. Mas o que ele sentiu ali? Ele sentiu a dor da separação. Ele nunca esteve separado do Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele nunca esteve separado do Pai. A sua dor, seu sofrimento, ali, quando ele suou o sangue, é porque na cruz, ao receber os nossos pecados, o Pai não poderia olhar para ele. O Pai não podia contemplá-lo, porque Deus não contempla o pecado. Aleluia. Abacuque disse que Deus não pode contemplar o pecado. Por isso, no Antigo Testamento, Deus sempre era visto pelas costas, sempre era visto saindo. Moisés disse, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face. Ele disse, Moisés, você não pode ver minha face. Se você ver minha face, você morre. Você é pecador. E o pecado não suporta a minha glória. A minha justiça requer que você morra. Então eu vou te colocar na fenda da rocha, vou colocar a mão, e quando eu passar, você vai ver as minhas costas. Deus tinha que colocar a mão, mesmo para as suas costas, ele tinha que colocar a mão para que ele o visse apenas quando ele estava longe. É por isso, queridos, que Deus mudou nossa sorte em Cristo. Porque naquele dia, quando aquela mulher do fluxo de sangue foi se arrastando até chegar onde Jesus estava, tocou no seu talite, tocou no seu manto. Ele disse, quem me tocou? Alguém me tocou. E ela, trêmula e com muito medo, ela ficou ali quietinha, mas ele insistia, alguém me tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude para curar. E ela então disse tudo o que havia acontecido. E o que foi que ele disse para ela? Ele nunca tinha chamado ninguém de filha. Aquela mulher tinha uma ideia e um sentimento de que havia roubado a bênção do Senhor. Eu consegui roubar a bênção de Deus. A doença poderia ainda estar no seu corpo. Ela recebeu a cura instantânea, ela sentiu estar curada. Mas agora, ele veio para estabelecer justiça. Para que nunca mais os homens olhassem para Deus pelas costas, mas pudessem olhar a sua face, contemplar a sua glória. E através de quem? Através do rosto de Jesus, contemplamos a sua glória.
como pelo espelho, no Espírito. Aquela mulher trêmula, ela se revelou e disse: Senhor, fui eu. E ela conta toda a história. Ele disse: filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Ele não queria que ela tivesse a ideia que estava roubando. Ele queria mostrar para ela que Deus estava mudando a sorte da humanidade. Eles não viriam as costas de Deus, não teriam que roubar nada de Deus. Deus tem prazer em dar. Então ele olha para ela e ela agora não vê as costas de Deus saindo, indo embora por causa do pecado. Ela vê Deus se aproximando e seu sorriso, sua face meiga, gloriosa, sua voz dizendo: filha, vá em paz, a sua fé te curou. Glória a Deus. Ele se relaciona, ele ama o pecador. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Glória a Deus. Então, ele mudou nossa sorte através da cruz. Ele foi implacável em trazer todo juízo. Ele foi implacável em trazer toda a força da sua justiça. Jesus não quebrou a lei, Jesus exaltou a lei porque ele a cumpriu completamente. Na verdade, ele exauriu as exigências da lei. Hoje, nós estamos debaixo da graça de Deus e Deus disse que nunca mais estará irado conosco. Por quê? Porque Jesus exauriu toda a ira de Deus, ele recebeu toda a ira de Deus. E toda a justiça de Deus foi satisfeita com o sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso ele não estará irado com você. Creia no seu Filho. Esteja debaixo da graça de Deus. Se torne justo em Cristo e através de Cristo. Deus nunca mais estará irado conosco. Glória a Deus. Por quê? Porque toda a sua ira caiu sobre Jesus. Jesus pagou o preço. Diga, pagou o preço dos pecados. Amém? Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele sofreu por todos e por cada um de nossos pecados. Não somente pelos do nosso, mas pelos do mundo inteiro. Dos que já foram, dos que ainda estão aqui e das gerações que virão. E para quem é isso, apóstolo? Isso é para todo aquele que crê. Isso é para o mundo, isso é para as pessoas que ele ama. Mas só pode receber aquele que crê no seu sacrifício, que crê no seu amor e recebe justiça de Deus através de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então entenda algo. O sangue de Jesus satisfez toda a justiça de Deus. E ele cumpre toda a lei. E ele também, todas as exigências da lei foram cumpridas por ele na cruz. Quando Elias fez o sacrifício, quando Gideão fez sacrifício, e outros sacrifícios foram feitos, vinha fogo do céu, consumia o holocausto, consumia a pedra e lambia a terra, queimando tudo. Por quê? Porque antes de Jesus todo sacrifício é insuficiente. Ele é o sacrifício perfeito. Lá na cruz, ele recebeu toda a ira e indignação de Deus. Meio-dia se tornou meia-noite. Trevas. Até as 3 da tarde. Às 3 da tarde, glória a Deus, às 3 da tarde, toda a lei foi satisfeita. Toda a indignação de Deus contra o pecado e contra a impiedade dos homens caiu sobre Jesus. E às 3 da tarde, depois de receber tudo isso, ele ainda estava vivo. Ninguém tirou a vida dele. Ele a deu, ele a entregou. Aleluia. E aí ele diz: está consumado. Ou seja, foi satisfeito toda a justiça de Deus, e ele ainda estava lá. E aí ele diz: Pai, ele volta a chamar Deus de Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas Deus estava de costa. Deus estava de costa, não podia olhar para o seu filho porque ele estava carregado de pecados. Quando ele estava de costa, para quem Deus estava olhando?
Deus estava de costas para a cruz. Mas para quem ele estava olhando? Para o pecador, dizendo: tudo está feito agora, vem para casa. Você agora tem direito à vida, você tem direito ao perdão. Ele levou todos os teus pecados e Ele te dá a sua justiça. Ele levou toda a tua culpa e Ele te dá a sua inocência. Glória a Deus. Enquanto ele não podia olhar para Jesus, mas quando Jesus entrega o Espírito, ele olha para todos os homens e diz: pode voltar para casa. Como aquele pai do filho pródigo, que o filho vai, e quando ele volta, o pai vai recebê-lo, e ele vai correndo assim. O que você vê? Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. A cruz. Deus mudou nossa sorte. A justiça de Deus foi satisfeita. Agora entenda algo. Quero dizer algo importante para você essa noite. Deus não é misericordioso em te salvar. Deus é justo em te salvar. Glória a Deus. Deus não é misericordioso em curar você. Não, Ele é justo. Deus não é misericordioso ao abençoar sua vida. Não é misericórdia, é justiça. Por quê? Porque o preço foi pago. E a justiça que era contra nós, agora está ao nosso favor. Aleluia! Aleluia! A justiça que era contra nós, agora está do nosso lado. Aquelas famílias temeram a justiça, mas colocaram o sangue nas portas. Quando puseram o sangue, a justiça que exigia a morte foi satisfeita, e agora essa justiça era a favor deles. E essa justiça dizia para o anjo da morte: não entre aqui, você não tem direito. Essa família vai sair daqui, vai sair da escravidão. Essa família vai ser abençoada. Essa família vai ser próspera. Essa família vai ser saudável. Aleluia! Glória a Deus! Justiça está do nosso lado hoje. Então Deus não quer ouvir você dizer: ó Senhor, tem misericórdia, Deus tem compaixão, Senhor, cura o meu filho, Deus, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me abençoe. Deus não quer ouvir você fazendo essa oração, porque assim você não sabe seu direito. Deus quer ouvir você orar uma oração assim: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me fez justiça de Deus em Cristo. Pai, eu quero o meu milagre, eu quero a minha cura, eu quero a minha libertação, eu quero a minha vitória. Esses dias têm sido de luta, Senhor, mas eu quero a minha vitória, eu quero o meu milagre. Ah não, apóstolo, isso é muita arrogância diante de Deus. Deus é o Criador, verdade, mas Ele não é misericordioso quando Ele cura você. Ele é justo, porque o preço foi pago. Você agora está favorecido pela justiça. Não é com base no teu direito. Sabe quando que nós achamos que é injusto chegarmos para Deus e dizer: Senhor, eu quero o meu milagre? Quando nós olhamos para nós mesmos, e quando você olha para você mesmo, para o quanto você obedeceu, para o quanto você conseguiu ser fiel a Deus, e você sempre vai ver pecado em você, então você diz: não, eu não posso dizer isso para Deus, porque eu preciso chegar de mansinho, eu preciso chegar chorando: Deus, Senhor, tem misericórdia, oh Senhor, tem pena de mim. Isso mostra que você não recebeu a obra de Jesus. Você está indo a Ele pelas suas obras. Você está indo a Ele por aquilo que você faz de bom. E você está se humilhando dessa forma, não é porque você crê, mas é porque você viu os seus pecados. E se você viu os seus pecados, você não está vendo o sangue. Porque quando o anjo da morte viu o sangue, ele disse: não posso entrar aqui. Essa casa está guardada. Pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar para as suas ações. Olhe para Jesus, porque justiça está do seu lado agora. Deus não é misericordioso em te curar, Ele é justo, porque o preço foi pago, a justiça foi satisfeita e a justiça está do teu lado.
Jesus morreu na cruz pecador, para que você receba dele sua santidade. Você é santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém acredita nisso ou está todo mundo ainda confuso? Aplauda o Senhor se você crê. Porque Jesus assumiu o seu lugar. Você quer alegrar a Deus? Assuma o lugar do seu filho. Porque foi por você. Aleluia. Isso é justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ele diz assim: ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. E quando você é justiça de Deus, você tem direito àquilo aqui, Jesus tem direito. Por isso você não chega para Deus dizendo mais apenas: oh, Senhor, tem misericórdia. Você chega e diz: Pai, estou precisando daquele milagre. Sabe aquele milagre financeiro? As coisas apertaram. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, no meu milagre. Aleluia. Isso não é orgulho, isso é fé em Jesus. Fique de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Justiça está do nosso lado. Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.